Você já se perguntou onde Jesus esteve nos 3 dias entre a sua morte e a sua ressurreição? Será que ele permaneceu apenas no túmulo, em completo silêncio? Ou teria ele descido até as profundezas do inferno para enfrentar algo que a humanidade jamais poderia suportar? Esse é um dos mistérios mais intrigantes de toda a Bíblia. 3 dias que parecem vazios, mas que carregam o peso da eternidade. 3 dias que mudaram não apenas a história, mas também o destino de cada pessoa que já viveu neste mundo. Hoje você vai descobrir a verdade por trás desse enigma. Vamos mergulhar juntos na palavra de Deus, nas Escrituras e entender o que realmente aconteceu nesses 3 dias de silêncio aparente, mas de batalha espiritual intensa. Prepare-se, porque o que você vai ouvir pode transformar a forma como você enxerga a cruz, a morte e a vitória de Cristo. Tudo começou no Calvário, um lugar de execução conhecido por todos em Jerusalém. Ali era onde criminosos e rebeldes contra o Império Romano eram crucificados. Era um local de vergonha, de dor e de exposição pública. Mas naquele dia não era apenas mais um homem que estava sendo levado para a cruz. Era o Filho de Deus, era Jesus, aquele que curava enfermos, libertava os oprimidos, pregava o reino de Deus e dizia ser o próprio caminho, a verdade e a vida. Os líderes religiosos o acusaram falsamente. O povo manipulado clamou: crucifica-o, crucifica-o. E Pilatos, mesmo sem encontrar culpa nele, lavou as mãos e o entregou à morte. O caminho até a cruz foi marcado por humilhação. Jesus foi chicoteado, coroado com espinhos, zombado e cuspido. Cada açoite rasgava sua carne. Cada espinho cravado em sua testa fazia o sangue escorrer pelo rosto. E mesmo assim, ele permaneceu em silêncio, como cordeiro que é levado ao matadouro. Quando finalmente o pregaram na cruz, o céu parecia não compreender. O Criador estava sendo condenado por suas próprias criaturas. Aquele que deu vida ao mundo estava agora morrendo em um madeiro. Os soldados romanos cravaram pregos em suas mãos e pés. O suspenderam entre o céu e a terra, e lá estava ele, entre 2 ladrões, como se fosse apenas mais um criminoso. Mas não era. Aquele momento tinha um peso eterno. Não era apenas uma execução, era o cumprimento de um plano desenhado desde antes da fundação do mundo. Enquanto o povo zombava e dizia: se és o Filho de Deus, desce da cruz. Jesus suportava cada segundo, porque sabia que estava ali em nosso lugar. A cruz era para mim, a cruz era para você, mas ele tomou o nosso lugar. Isaías já havia profetizado séculos antes, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Isaías 53:5. Aquele momento não foi derrota, foi entrega, foi amor em sua forma mais pura. Quando Jesus declarou em alta voz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, ele mostrou que mesmo diante da dor, o seu coração permanecia cheio de compaixão. Ele não amaldiçoou, ele não devolveu ódio, ele ofereceu perdão. E então algo grandioso começou a acontecer. O céu escureceu em plena tarde, a terra tremeu. O véu do templo, aquele que separava o lugar santo do Santíssimo, se rasgou de alto a baixo. Isso não era apenas um sinal físico, era um marco espiritual. O acesso ao Pai agora estava aberto. Não havia mais barreira entre Deus e os homens, porque Jesus se tornou o sacrifício perfeito. Por horas, ele suportou a agonia. Cada respiração era um esforço doloroso. Cada palavra exigia força, e ainda assim, suas últimas palavras carregavam vida. Entre elas, um grito ecoou pelos séculos: está consumado. João 19:30. Essa frase não foi um sussurro de derrota, foi um brado de vitória. Foi a declaração de que o preço havia sido pago, de que a dívida havia sido quitada, de que a obra estava completa. Quando finalmente Jesus entregou o seu espírito ao Pai,
O mundo físico tremeu, mas o mundo espiritual foi sacudido de forma ainda mais profunda. Naquele instante, algo invisível aconteceu. O pecado perdeu seu domínio. O inimigo, que pensava ter vencido, na verdade havia sido derrotado. A morte, que parecia triunfar, havia sido vencida na raiz. Os soldados que guardavam a cena ficaram atônitos. Um deles chegou a dizer: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Marcos 15:39. Sim, eles perceberam que não era uma morte comum. Era o próprio Deus se entregando por amor. Mas é aqui que entra o grande mistério. Quando Jesus declarou: está consumado, a obra da redenção estava garantida. Mas o plano de Deus ainda reservava algo mais. Porque o corpo de Jesus foi colocado no túmulo, mas a história não acabou ali. O que aconteceu nos 3 dias seguintes? Onde estava Jesus nesse tempo? Foi simplesmente silêncio? Ou houve uma batalha espiritual que selou de vez a vitória sobre o inferno e a morte? É isso que nos leva ao próximo ponto. A cruz foi o palco da maior troca da história. Jesus, o justo, tomou o lugar dos injustos. O santo assumiu o pecado do mundo. O autor da vida entregou-se à morte para que nós tivéssemos vida eterna. Mas essa vitória só seria plenamente revelada quando o túmulo vazio fosse encontrado. E antes desse momento, havia um mistério. O mistério dos 3 dias. A Bíblia nos conta que, após a morte de Jesus, José de Arimateia tomou coragem e foi até Pilatos pedir o corpo. Eles colocaram Jesus em um túmulo novo, cavado na rocha, que nunca havia sido usado. Depois da crucificação, o corpo de Jesus foi colocado no túmulo de José de Arimateia. Foi tudo feito às pressas, porque o sábado se aproximava, e a lei judaica não permitia que se fizesse trabalho após o pôr do sol. Nicodemos, aquele que havia procurado Jesus à noite, também esteve lá, ajudando com especiarias e perfumes para preparar o corpo. Uma pedra enorme foi rolada para fechar a entrada do sepulcro. Guardas romanos foram posicionados na porta, a mando dos líderes religiosos, com medo de que os discípulos roubassem o corpo. E do lado de fora, um silêncio pesado tomou conta. Mas a grande pergunta que atravessa os séculos é: o que aconteceu nesses 3 dias? Do ponto de vista humano, parecia o fim. Os discípulos estavam escondidos, com medo. Pedro chorava amargamente por ter negado o Mestre. Maria e outras mulheres choravam de dor, sem esperança. Os líderes religiosos respiravam aliviados, acreditando que tinham eliminado a ameaça. E o Império Romano seguia em frente, como se nada tivesse acontecido. Mas no mundo espiritual, algo grandioso estava acontecendo. Esses 3 dias são um enigma, porque a Bíblia fala pouco sobre eles. Temos muitos detalhes sobre a crucificação. Temos muitos detalhes sobre a ressurreição. Mas entre esses 2 eventos, existe um espaço de silêncio, e esse silêncio nos provoca a perguntar: onde estava Jesus? O que ele fazia? Alguns dizem que ele descansava, outros afirmam que ele desceu ao inferno. Há quem diga que ele proclamava vitória às potestades espirituais. Mas a verdade é que a Bíblia não deixa tudo completamente claro. E talvez seja exatamente por isso que esses 3 dias carregam tanto mistério. Porque mesmo sem todos os detalhes, sabemos que eles não foram vazios. Não foram apenas uma pausa na história. Foram dias de batalha espiritual. Foram dias de cumprimento de promessa. Imagine por um instante os discípulos. Para eles, a sexta-feira foi o pior dia de suas vidas. Eles viram o Mestre que amavam ser humilhado, torturado e morto. O homem que caminhava sobre as águas, que ressuscitava os mortos, que multiplicava pães e peixes, agora estava em um túmulo. E o sábado? O sábado foi o dia do silêncio. Nenhum milagre, nenhuma palavra de esperança. Apenas o peso da perda e da dúvida. E é justamente nesse sábado silencioso que mora a lição. Porque ainda que parecesse o fim, Deus estava trabalhando. Ainda que o mundo achasse que tudo estava acabado,
O céu sabia que era apenas o começo. Enquanto os discípulos choravam, Jesus estava em missão. O mistério dos 3 dias nos mostra que muitas vezes Deus trabalha no silêncio. Que mesmo quando não vemos, Ele está agindo. Que até quando parece que nada está acontecendo, a vitória está sendo preparada. Mas afinal, onde estava Jesus? A Bíblia nos dá algumas pistas. Em Atos 2:31, Pedro diz que ele não foi deixado no Hades. Em Efésios 4:9, Paulo fala que ele desceu às partes mais baixas da terra. Em 1 Pedro 3:19, está escrito que ele pregou aos espíritos em prisão. Esses textos sugerem que Jesus não ficou simplesmente imóvel, aguardando a ressurreição. Ele estava em movimento, ele estava em missão. Ele estava cumprindo algo que nós não conseguiríamos fazer por nós mesmos. Alguns interpretam que ele foi ao seio de Abraão, o lugar dos justos que haviam morrido na esperança da salvação, e que lá proclamou a vitória. Outros acreditam que ele foi ao inferno, não como derrotado, mas como vitorioso, tomando as chaves da morte e do inferno. E há ainda quem diga que ele esteve na presença do Pai e que as passagens sobre descer devem ser entendidas de forma simbólica. Independentemente da interpretação, o que fica claro é que esses 3 dias não foram em vão. Eles foram parte do plano perfeito de Deus. Enquanto o corpo estava no túmulo, o Espírito de Jesus estava em ação. Ele cumpria a justiça divina. Ele selava a vitória sobre o pecado. Ele iniciava a contagem regressiva para a manhã da ressurreição. E aqui está algo poderoso. Para os discípulos, o sábado foi um dia de desespero. Para o inimigo, talvez um dia de falsa vitória. Mas para Deus, foi o dia em que o maior mistério da redenção estava se cumprindo. O mistério dos 3 dias é também um lembrete para nós hoje. Porque quantas vezes passamos por períodos de silêncio? Quantas vezes oramos e parece que Deus não responde? Quantas vezes olhamos ao redor e tudo parece estar perdido? Mas assim como aconteceu com Jesus, o silêncio não significa ausência. Os dias que parecem vazios podem ser exatamente os dias em que Deus está preparando a maior vitória da nossa vida. Quando o domingo chegou e a pedra foi removida, a vitória já estava garantida. A morte já havia sido vencida. O inferno já havia perdido sua força. E Jesus saiu triunfante, para nunca mais voltar ao túmulo. Por isso, os 3 dias não são apenas um detalhe da história. Eles são um lembrete eterno de que Deus trabalha no silêncio, de que a vitória pode estar sendo forjada no escuro e de que a ressurreição sempre chega para aqueles que confiam. Quando falamos sobre os 3 dias entre a morte e a ressurreição de Jesus, uma das perguntas mais comuns é: o que exatamente a Bíblia diz sobre isso? Curiosamente, os evangelhos falam muito sobre a crucificação. Eles detalham as últimas horas de Jesus, a sua entrega, a zombaria, o sofrimento, as palavras ditas na cruz. Também falam muito sobre a ressurreição. A visita das mulheres ao túmulo, os anjos anunciando que ele vive, os discípulos o vendo ressuscitado, as provas da vitória. Mas quando se trata dos 3 dias entre esses 2 eventos, a narrativa parece entrar em silêncio. Não há uma descrição clara do que Jesus fez. Não existe um relato corrido dizendo: no sábado, Jesus foi a tal lugar e fez tal coisa. É justamente aí que nasce o mistério. E é por isso que precisamos olhar para outros textos das Escrituras, além dos Evangelhos, para encontrar pistas. No dia de Pentecostes, Pedro pregou cheio do Espírito Santo. E ao falar sobre Jesus, citou uma profecia do Salmo 16:10. Não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Pedro explicou que essa profecia não era sobre Davi, mas sobre Cristo. Ele afirmou que Jesus não foi abandonado no Hades e que o seu corpo não experimentou corrupção. Essa passagem mostra que Jesus, de alguma forma, esteve associado ao Hades, mas não permaneceu lá. Não foi derrotado, não ficou preso, não foi abandonado. Ele esteve ali, mas saiu vitorioso.
Em Efésios, Paulo escreve algo profundo. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu muito acima de todos os céus para encher todas as coisas. Aqui, Paulo conecta a subida de Jesus, a sua exaltação, com uma descida anterior. E essa descida é descrita como as partes mais baixas da terra. Alguns interpretam isso como a encarnação, quando o Filho de Deus se fez homem. Outros, porém, entendem como uma referência à descida após a morte, quando ele foi até os domínios da morte proclamar sua vitória. De qualquer forma, o texto sugere movimento. Jesus não ficou parado. Ele desceu e depois subiu, cumprindo a plenitude do plano divino. Esse talvez seja o texto mais polêmico e comentado sobre o assunto. Pedro escreve: Cristo morreu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais foram rebeldes noutro tempo. Esse trecho levanta muitas perguntas. Quem são esses espíritos em prisão? Onde eles estavam? O que exatamente Jesus pregou a eles? Alguns acreditam que eram os anjos caídos, rebeldes desde os tempos de Noé. Outros dizem que eram os ímpios mortos que aguardavam julgamento. Há ainda quem defenda que a pregação não foi um anúncio de salvação, mas de vitória, uma declaração de que o plano de Deus havia se cumprido e que o domínio da morte havia acabado. Independentemente da interpretação, o texto mostra algo claro. Jesus, no Espírito, estava ativo. Ele não estava inerte, não estava em silêncio absoluto. Ele proclamava, ele declarava, ele agia. Quando João teve a visão gloriosa de Cristo ressurreto, ouviu dele estas palavras: Eu sou o que vive, estive morto, mas eis que estou vivo para todo o sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Esse versículo não descreve o processo, mas descreve o resultado. Jesus passou pela morte e voltou com autoridade plena. Ele não apenas ressuscitou, ele ressuscitou com as chaves em suas mãos. Ele venceu a prisão mais forte que existia, a do pecado, da morte e do inferno. É curioso que os evangelhos não detalhem o que aconteceu nesses 3 dias. Talvez porque o foco não esteja no processo, mas no resultado. Talvez porque Deus queira que vejamos o que importa: a vitória, não os bastidores. Ainda assim, ele deixou pistas espalhadas pelas Escrituras, e todas elas apontam para uma mesma verdade: Jesus não foi derrotado pela morte. Ele a venceu de maneira definitiva. Esses textos bíblicos nos convidam a confiar. Mesmo quando não entendemos todos os detalhes, podemos ter certeza do resultado final. Cristo venceu. A morte perdeu. O inferno foi derrotado. E se ele venceu, nós também venceremos nele. Jesus no Hades pregando aos espíritos. Essa talvez seja a interpretação mais conhecida e comentada. Baseada em textos como 1 Pedro 3,19, muitos entendem que Jesus desceu ao Hades, o mundo dos mortos, para pregar aos espíritos em prisão. Mas aqui existe um detalhe importante. Essa pregação não teria sido um convite à salvação, e sim uma proclamação de vitória. Ele não foi lá para dar uma segunda chance, mas para declarar que o plano de Deus havia se cumprido. Imagine por um momento: no reino espiritual, aqueles que se opuseram a Deus desde os tempos de Noé, aqueles que zombaram da fé, agora ouviam dos próprios lábios do Filho de Deus que a vitória estava conquistada. Não havia mais como reverter. Essa visão mostra que nesses 3 dias, Jesus não estava calado. Ele estava em missão, proclamando que nem a morte poderia detê-lo. Jesus libertando os justos do Antigo Testamento. Outra interpretação muito comum é a de que Jesus desceu ao chamado seio de Abraão, mencionado em Lucas 16, na parábola do rico e Lázaro.
Esse seio de Abraão seria um lugar de descanso para os justos do Antigo Testamento, que morreram antes da obra completa de Cristo. Eles aguardavam o cumprimento da promessa da redenção. Segundo essa visão, quando Jesus morreu, ele desceu até esse lugar e levou consigo todos os justos que ali estavam. Ele abriu definitivamente as portas do céu para aqueles que haviam crido na promessa, mesmo sem conhecer ainda a cruz. É por isso que muitos conectam essa teoria ao texto de Efésios 4:8, que diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ou seja, Jesus não apenas venceu a morte, mas também libertou aqueles que aguardavam a salvação plena. Ele os conduziu em triunfo para a presença do Pai. Jesus enfrentando o inferno e tomando as chaves. Há ainda quem defenda uma visão mais direta e dramática. Jesus desceu ao próprio inferno, não como condenado, mas como conquistador. Essa interpretação se apoia em Apocalipse 1:18, quando Cristo diz: eu sou o que vive, estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Segundo essa linha de pensamento, durante esses 3 dias, Jesus entrou no domínio do inimigo e tomou dele as chaves. Não houve batalha física, como muitos imaginam em filmes ou histórias, mas houve um ato de autoridade. O Senhor entrou nas profundezas e, com sua vitória na cruz, declarou que o poder da morte havia chegado ao fim. Essa visão nos lembra que o inferno não tem mais domínio sobre aqueles que pertencem a Cristo, porque o Senhor tomou para si a autoridade final. Jesus diretamente na presença do Pai. Por outro lado, existe uma interpretação mais simples e direta. Alguns estudiosos afirmam que Jesus, após morrer, foi imediatamente para a presença do Pai. Eles se baseiam na própria fala de Cristo na cruz, quando disse ao ladrão arrependido: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23:43. Nesse entendimento, não houve uma descida literal ao inferno ou ao Hades. As passagens que falam de descer seriam simbólicas, referindo-se à sua encarnação e ao fato de ter assumido plenamente a condição humana. Essa teoria destaca que, independente do caminho, a morte não o venceu e ele permaneceu em comunhão com o Pai. O que todas essas teorias têm em comum? Embora existam diferenças entre as interpretações, todas elas apontam para uma mesma verdade central. Jesus não foi vencido pela morte. Se ele pregou aos espíritos, foi para proclamar vitória. Se libertou os justos, foi para conduzi-los à presença do Pai. Se tomou as chaves do inferno, foi para selar a derrota do inimigo. Se esteve diretamente no paraíso, foi como vitorioso que nunca perdeu o controle. Em todas as visões, o resultado é o mesmo: Cristo triunfou. O impacto disso para nós. Essas teorias não são apenas discussões teológicas distantes. Elas nos mostram algo muito prático. A morte não tem mais poder sobre nós. O inferno não pode nos prender. O pecado não é mais o último capítulo. A cruz e a ressurreição já garantiram a nossa vitória. E, independentemente de como interpretamos os detalhes, o que importa é que Jesus cumpriu a obra de forma completa. Ele morreu, desceu, proclamou, venceu, ressuscitou, e tudo isso por mim e por você. Os 3 dias entre a morte e a ressurreição de Jesus não foram apenas uma pausa na história. Eles não foram simplesmente um espaço em branco entre a sexta-feira da crucificação e o domingo da vitória. Esses dias carregam um peso espiritual enorme, e compreender o seu significado muda completamente a forma como enxergamos a obra de Cristo. O silêncio que não era vazio. Para os discípulos, o sábado foi o pior dia de suas vidas. Eles tinham visto o Mestre morrer de maneira cruel. Suas esperanças pareciam ter acabado. Aquele que dizia ser o Filho de Deus estava agora dentro de um túmulo fechado por uma pedra. Do ponto de vista humano, aquele sábado foi apenas silêncio. Nenhum milagre, nenhuma palavra de encorajamento, nenhum sinal de vida. Apenas luto, medo e confusão. Mas do ponto de vista espiritual,
Aquele silêncio estava cheio de significado. Não era inatividade, era cumprimento. Era o plano de Deus, avançando em outra dimensão. Isso nos ensina algo poderoso. Muitas vezes, quando parece que Deus está em silêncio em nossa vida, Ele está trabalhando nos bastidores. O silêncio de Deus não é ausência, é preparação para a vitória que está prestes a se manifestar. A identificação plena com a humanidade. Ao passar pela morte, Jesus se identificou completamente com a condição humana. Ele não apenas nasceu como homem, não apenas viveu entre nós, não apenas sofreu como nós sofremos. Ele também enfrentou o que todos os homens temem, a morte. Ele não a evitou, ele não pulou essa etapa, ele entrou nela de frente para que nunca mais estivéssemos sozinhos diante desse inimigo. Os 3 dias representam essa identificação total. Jesus experimentou a realidade da morte, mas não foi vencido por ela. Assim, ele nos mostra que, mesmo quando chegarmos ao vale da sombra da morte, não precisaremos temer, porque ele já esteve lá antes de nós. A vitória invisível sobre os inimigos espirituais. Colossenses 2,15 declara que Jesus, pela cruz, desarmou os principados e potestades, expondo-os publicamente e triunfando sobre eles. E onde essa vitória começou a se manifestar? Exatamente nesses 3 dias. Enquanto o mundo acreditava que tudo estava perdido, Jesus estava declarando vitória sobre os poderes espirituais da maldade. Enquanto o diabo pensava que tinha vencido, Jesus já o havia derrotado de maneira definitiva. Isso significa que não existe mal que possa se sobrepor à obra de Cristo. Os 3 dias são um lembrete eterno de que, mesmo quando tudo parece perdido, o inimigo já foi vencido. A esperança para os que dormem em Cristo. Outro significado espiritual poderoso é que nesses dias Jesus abriu o caminho da vida eterna. Se antes a morte era o fim inevitável, agora ela se tornou apenas uma passagem. Foi nesses 3 dias que ele transformou o túmulo de ponto final em vírgula. A morte deixou de ser uma cela trancada e se tornou apenas uma porta que leva ao encontro com o Pai. É por isso que Paulo pode afirmar em 1 Coríntios 15:55: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? A morte perdeu o seu poder porque Jesus a venceu, e a garantia disso começou a ser revelada naqueles 3 dias misteriosos. O cumprimento perfeito das Escrituras. Desde o Antigo Testamento já estava profetizado que o Messias passaria 3 dias na morte antes de ressuscitar. Jonas, ao ficar 3 dias no ventre do grande peixe, era um sinal dessa realidade. Mateus 12:40. O próprio Jesus afirmou aos discípulos várias vezes que seria morto e ressuscitaria ao 3º dia. Esses 3 dias, portanto, não foram um acaso. Foram o cumprimento exato do plano divino. Eles nos lembram que Deus é fiel à sua palavra e que nada pode impedir o que ele prometeu. A mensagem para nós hoje, o significado espiritual desses dias, não é apenas teológico, é também pessoal. Eles nos ensinam que, quando parece que Deus está em silêncio, Ele está trabalhando. Quando enfrentamos a morte ou o medo, não estamos sozinhos, porque Jesus já passou por lá. Quando o inimigo tenta nos acusar, podemos lembrar que ele já foi derrotado. Quando pensamos que chegamos ao fim, podemos confiar que Deus tem um novo começo preparado. Esses 3 dias representam a transição do desespero para a esperança, da escuridão para a luz, da derrota aparente para a vitória eterna, a preparação para o domingo da ressurreição. Por fim, o maior significado espiritual desses dias é que eles foram a preparação para o domingo. Sem sexta-feira, não haveria sacrifício. Sem sábado, não haveria mistério. E sem domingo, não haveria vitória. Cada etapa tinha um propósito, e juntas elas formam a obra completa da redenção. Assim, o que parecia silêncio se tornou declaração. O que parecia vazio se tornou plenitude. O que parecia fim
se tornou começo. Os 3 dias entre a cruz e a ressurreição são um lembrete eterno de que Deus transforma o impossível em vitória. E que, mesmo quando tudo parece perdido, a ressurreição sempre chega. Quando olhamos para a cruz, vemos dor, sangue e sofrimento. Quando olhamos para o túmulo, vemos silêncio, pedra e aparente derrota. Mas quando olhamos para a ressurreição, vemos o maior grito de vitória que já ecoou na eternidade. A vitória de Cristo não foi parcial, ela não foi simbólica, ela não foi apenas uma história para inspirar. Ela foi real, completa e definitiva. O 3º dia, a virada da história. Na madrugada do domingo, algo aconteceu que o mundo jamais havia visto. As mulheres foram ao túmulo para ungir o corpo de Jesus. Elas não iam esperando vitória, mas apenas cumprir um último gesto de amor. Mas quando chegaram, a pedra havia sido removida. O túmulo estava vazio, e um anjo lhes disse: "Por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou." Lucas 24, 5, 6. Esse foi o momento em que a morte perdeu o seu poder. Esse foi o instante em que o inferno foi derrotado para sempre. Jesus toma as chaves. Em Apocalipse 1:18, o Cristo ressurreto declara: "Eu sou o que vive, estive morto, mas eis que estou vivo para todo o sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno." As chaves representam autoridade. Aquele que tem a chave controla a porta, decide quem entra e quem sai. Ao tomar as chaves, Jesus mostrou que nem o inferno nem a morte têm mais domínio sobre aqueles que estão nele. Isso significa que a morte não é mais soberana. Ela não decide mais o destino final. O poder foi transferido para Cristo, e ele o exerce em favor de todos que creem. A exposição pública do inimigo. Colossenses 2:15 diz que, pela cruz, Jesus despojou os principados e potestades e os expôs publicamente, triunfando sobre eles. Imagine um exército inimigo sendo derrotado em batalha e, em seguida, sendo levado em desfile para que todos vejam a sua humilhação. É isso que Paulo descreve. Satanás, que pensava ter vencido ao ver Jesus na cruz, foi exposto como derrotado diante de todo o universo. Aquele que se orgulhava de ter poder sobre a morte, agora foi desarmado diante do sacrifício do Cordeiro. A morte transformada. Antes da obra de Cristo, a morte era temida como o fim inevitável. Era o destino do qual ninguém poderia escapar. Mas depois da ressurreição, ela foi transformada. Paulo escreve em 1 Coríntios 15:55: "Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão?" O aguilhão da morte era o pecado. Mas como Jesus levou sobre si todos os pecados, a morte perdeu sua arma mais poderosa. Ela já não pode condenar aqueles que estão cobertos pelo sangue do Cordeiro. Agora, a morte é apenas uma passagem. Para os que estão em Cristo, ela não é derrota, mas início da vida eterna. O inferno sem poder. Quando falamos da vitória de Cristo sobre o inferno, não estamos dizendo que ele se tornou prisioneiro dele. Pelo contrário, ele entrou como conquistador, como rei. O inferno, que era visto como prisão final, perdeu sua autoridade. Jesus venceu e declarou que nada poderia separar os filhos de Deus do amor do Pai. Nem a vida, nem a morte, nem qualquer potestade, como Paulo afirma em Romanos 8, 38, 39. O inferno não é mais a última palavra. A última palavra pertence ao Cristo ressurreto. Vitória que também é nossa. Talvez o aspecto mais poderoso dessa vitória seja que ela não pertence apenas a Cristo, mas também é compartilhada conosco. Em Romanos 6:5, Paulo escreve: "Se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição." Ou seja, a vitória de Jesus é também a nossa vitória. Ele venceu para que nós também pudéssemos vencer. Ele ressuscitou para que nós também tivéssemos vida eterna. Isso significa que não precisamos mais viver escravos do medo da morte. Não precisamos mais temer o inferno. Não precisamos mais carregar a culpa do pecado.
Tudo isso já foi vencido na cruz e confirmado na ressurreição, a vitória que inspira esperança hoje. Essa vitória não é apenas um fato histórico distante, ela é uma realidade presente. Ela nos dá esperança em meio às lutas, coragem em meio às dores, segurança em meio às incertezas. Quando tudo parece perdido, podemos lembrar que a vitória já foi conquistada. Quando enfrentamos dificuldades, podemos nos apoiar no Cristo que venceu. Quando pensamos no futuro, podemos ter certeza de que a morte não será o fim. O triunfo eterno. A vitória de Cristo não é apenas para este mundo, mas para toda a eternidade. O livro de Apocalipse descreve o final da história. A morte e o inferno serão lançados no lago de fogo. Apocalipse 20:14. Ou seja, o inimigo e sua prisão não terão lugar no futuro eterno de Deus. Essa é a consumação da vitória iniciada na cruz e confirmada na ressurreição. Um triunfo que jamais poderá ser revertido. Assim, quando dizemos que Cristo venceu o inferno e a morte, estamos falando de algo absoluto. Ele não venceu apenas por si mesmo, ele venceu por todos nós. E a prova disso é o túmulo vazio. A pedra foi removida, o corpo não estava mais lá e a vida triunfou sobre a morte. Essa é a base da nossa fé, a razão da nossa esperança e a certeza da nossa salvação. Chegamos ao fim desta jornada pelos 3 dias mais misteriosos e ao mesmo tempo mais gloriosos da história. Dias que para muitos parecem silêncio, mas que para Deus foram o palco da maior vitória da eternidade. Na cruz, vimos o amor sendo derramado em forma de sangue. No túmulo, vimos o silêncio pesado da espera. Mas na ressurreição, vimos a vida explodindo de dentro para fora, quebrando correntes, removendo pedras, destruindo o poder da morte e do inferno. Esses 3 dias nos lembram que a obra de Cristo foi completa. Ele não apenas morreu por nós, ele não apenas ressuscitou por nós, ele desceu ao mais profundo, enfrentou o que ninguém poderia enfrentar e voltou com as chaves da morte e do inferno em suas mãos. A cruz, o túmulo e a vitória. Pense comigo. Se a história tivesse parado na sexta-feira, tudo pareceria derrota. Se tivesse parado no sábado, tudo pareceria silêncio. Mas o domingo chegou e com ele a vitória. Isso significa que na sua vida, mesmo que hoje seja sexta-feira de dor ou sábado de silêncio, o domingo da ressurreição vai chegar. Porque aquele que venceu por você não falha. A cruz mostra o preço. O túmulo mostra o mistério. A ressurreição mostra a vitória. E juntos, esses 3 elementos nos lembram que Deus sempre cumpre a sua promessa. O que isso significa para você hoje? Talvez você esteja enfrentando momentos de silêncio em sua vida. Pode ser que você esteja em um sábado espiritual, sem ouvir respostas, sem enxergar saída, sem sentir esperança. Mas lembre-se, mesmo quando você não vê, Deus está agindo. Mesmo quando tudo parece acabado, Ele está preparando um novo começo. O que aconteceu nos 3 dias entre a cruz e a ressurreição não foi vazio. E o que acontece nos silêncios da sua vida também não é vazio. Deus está trabalhando em lugares que você não consegue enxergar. E quando o domingo chegar, a vitória vai se manifestar. A vitória é sua também. Cristo não venceu apenas por ele. Ele venceu por você. Ele venceu por mim. Ele venceu por todos aqueles que crerem no seu nome. Isso significa que você não precisa mais temer a morte. Não precisa mais viver aprisionado pelo medo do inferno. Não precisa mais carregar a culpa do pecado, porque Jesus já pagou o preço, já venceu a batalha, já abriu o caminho. Quando ele disse, está consumado, ele estava pensando em você. Quando ele ressuscitou, a vitória não foi apenas dele, foi sua também, uma mensagem de esperança. Olhe para o túmulo vazio. Ele é a prova de que nada é impossível para Deus. Ele é a certeza de que a morte não é o fim. Ele é o lembrete de que o amor venceu o ódio, a vida venceu a morte, a luz venceu as trevas. E se Jesus venceu,
você também pode vencer em seu nome. Não importa o tamanho da sua luta, não importa a profundidade da sua dor, não importa o silêncio que você esteja enfrentando. A vitória já foi conquistada na cruz e confirmada na ressurreição. Um chamado à fé. Talvez você esteja assistindo a este vídeo e ainda não tenha entregado sua vida a Cristo. Saiba que essa vitória não é apenas uma história bonita, ela é real e está disponível para você hoje. Basta crer, basta abrir o coração e confiar nele, porque a mesma vitória que derrotou a morte e o inferno é capaz de transformar a sua vida agora. Se essa mensagem falou ao seu coração, eu quero te convidar a fazer 3 coisas muito simples, mas poderosas. Deixe o seu comentário aqui abaixo. Escreva como essa palavra tocou você. Qual parte mais impactou sua fé? Ou até mesmo uma oração de gratidão a Deus pela vitória de Cristo. Inscreva-se no canal. Aqui nós mergulhamos fundo na palavra de Deus, exploramos histórias bíblicas, mistérios revelados e mensagens que edificam a fé. E quando você se inscreve, você não perde nada do que Deus ainda tem para falar ao seu coração. Deixe o seu like e compartilhe este vídeo. Assim, mais pessoas poderão ouvir essa mensagem. Mais vidas serão alcançadas e juntos vamos espalhar a verdade do Evangelho para todo o mundo. Os 3 dias entre a cruz e a ressurreição podem parecer um mistério, mas agora você sabe. Eles foram os dias da maior vitória de todos os tempos. Dias em que o inferno foi derrotado. Dias em que a morte perdeu seu poder. Dias em que a eternidade mudou para sempre. Por isso, nunca se esqueça, o silêncio de Deus nunca é vazio. A vitória de Cristo é também a sua vitória. E o túmulo vazio é a prova de que nada pode impedir o amor de Deus de alcançar você. Que essa verdade encha o seu coração de esperança, fé e coragem. E que você viva todos os dias lembrando que Jesus venceu, e porque Ele venceu, você também vencerá.